Olá, o movimento Maio Amarelo Atenção pela Vida teve sua primeira realização no ano passado, em 2014, e é um movimento de várias entidades brasileiras de mobilização e conscientização para a redução de acidentes e para um trânsito seguro em qualquer situação. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre poder público e a sociedade civil e quer colocar em pauta o tema acidente de trânsito e, mais do que chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, quer também mobilizar os órgãos de governo, empresas e sociedade civil para discutir o tema. O mês de maio foi considerado como propício para este movimento, uma vez que coincide com algumas comemorações, por exemplo, como a Semana Mundial de Segurança do Pedestre, a Semana Global das Nações Unidas sobre Segurança do Trânsito e o lançamento da Década de Ação de Segurança, quer dizer, ações para a segurança no trânsito. Para falar sobre esse assunto e sobre outros tantos assuntos relacionados ao nosso tema, que é o tema da educação para o trânsito, nós recebemos a doutora Cristina Hoffmann, que é coordenadora de educação para o trânsito do nosso Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. Cristina, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Como é que está aquela correria lá em Brasília? Brasília é sempre corrido, né? Sempre corrido, mas também é satisfatório quando a gente percebe a quantidade de ações que estão sendo desenvolvidas em decorrência dessa parceria com todos os estados. E se nós tivéssemos que definir o papel do Departamento Nacional de Trânsito no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, como é que nós poderíamos definir? O DENATRAN, ele é o órgão máximo executivo, então nós também precisamos executar diversas ações de trânsito e segurança de trânsito e educação. Mas hoje nós estamos trabalhando muito mais gerenciando as ações em parceria junto com os estados, porque o DENATRAN também não tem pernas nem braços para alcançar todos os nossos municípios. Então, com essa parceria junto com os estados, a gente consegue chegar na ponta que é o cidadão, o nosso maior interessado, né? O DENATRAN pertence à estrutura do Ministério das Cidades, né? Isso. Mas ele fica vinculado a que segmento, a que secretaria no Ministério das Cidades, dentro da estrutura organizacional do Ministério? O DENATRAN ele é vinculado à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. Ele é o departamento dentro da Secretaria Executiva e a Secretaria Executiva é ligada direto ao ministro. Entre os dias 4 e 9 de maio, nós teremos aí a Semana Nacional de Segurança no Trânsito. E durante todo esse mês, os estados celebram o movimento Maio Amarelo. Como está a programação deste ano, Cristina, e qual é o impacto esperado na redução dos acidentes? Só para vocês terem uma ideia, eu aqui hoje trouxe, né, o botãozinho, o pinzinho do Maio Amarelo. Estou aqui usando, logicamente, em respeito a uma data tão importante, onde, né, em várias regiões do país se desenvolvem várias atividades relacionadas ao trânsito. Não é isso, Cristina? Exato. Eu também estou com o meu pinzinho aqui do Maio Amarelo. O Maio Amarelo ele é um movimento que surgiu da sociedade. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que aconteceram com o Maio e até para ele ter tomado a dimensão que tomou. O movimento começou numa ONG, da sociedade surgiu e isso foi desenvolvendo. Esse ano vai ter a participação de mais de 60 países já aderiram ao Maio Amarelo. Então ele já não é nem mais um movimento nacional só, ele já se tornou um movimento internacional. Nós temos recebido de todos os estados e diversas cidades e municípios menores o cronograma das ações. Então nós sabemos que durante o mês vão estar sendo, pelo menos não comemorado, mas lembrado o tema de educação e segurança de trânsito em muitas cidades do Brasil. Acho que isso que é o mais importante, que a gente possa levar a população a discutir o tema e a conversar sobre isso. Porque no momento em que você faz essa discussão na sociedade, você consegue levar as pessoas a mudarem o seu comportamento. Uma questão importante também, central nesse processo, é que o DENATRAN tem tentado se articular com os estados. Apesar da autonomia que os estados têm para desenvolver essas atividades, eu sei que você tem se esforçado muito para tentar, pelo menos, uma interlocução melhor, mais intensiva, melhor dizendo, com os estados. Como é que tem sido isso? E se você puder citar alguns exemplos do que se vai fazer em alguns estados de atividades de educação para o trânsito, seria interessante. Certo. Realmente, a gente tem procurado já trabalhando com essa parceria com os DETRANs e principalmente com os DETRANs, eu acho que a nossa interlocução é maior. Temos uma relação boa com todos eles e isso se dá nessa decorrência desses últimos 4 anos mesmo, de ações educacionais juntas, tanto na época da Semana Nacional de Trânsito, como na Semana do Maio Amarelo, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, procurando realizar algumas ações conjuntas.
juntas. Esse ano o que nós já recebemos de algumas cidades, como o Acre já mandou a planilha deles de ações, que vão estar fazendo ações durante os 30 dias, na própria cidade, em alguns momentos nas escolas, em alguns momentos nas praças, junto com a OAB, com algumas entidades. Também Belém já passou a relação, que Belém o ano passado fez muito pouco, esse ano já está realizando também ações maiores, vão ter um seminário para professores, vão ter ações junto com os agentes de trânsito. Então a gente percebe assim que tem ações muito efetivas. O Rio Grande do Sul também está fazendo uma parceria junto com todos os municípios, que a maioria lá já é municipalizado, em realizando ações conjuntas junto com acho que é a balada noturna que eles têm, junto com a parceria da ONG, da DISA. Então são diversos trabalhos assim bem consistentes mesmo. Em Brasília nós vamos ter o DR fazendo muitas ações educativas em parceria com o Detran, blitz educativas, distribuição de folheto, vai haver uma corrida na cidade. Então são diversas ações que os municípios desenvolvem. Essa aproximação com os municípios eu considero como uma das questões mais importantes para que nós consigamos algum objetivo efetivo, algum resultado efetivo naquilo que diz respeito à redução dos indicadores de acidentes. Como é que o Denatran tem se relacionado especificamente na sua área de educação para o trânsito com os municípios nesse aspecto? Exato, e a gente sabe que esse trabalho precisa ser conjunto, porque não adianta só o governo federal tentar realizar ações se não tiver a parceria dos governos e dos municípios também. Nós temos trabalhado em conjunto na questão da municipalização, procurando levar para os municípios até projetos na área de educação de trânsito. Nós estamos com um projeto grande com os professores, levando para os municípios. Então, com parceria com diversos municípios. Normalmente com a capital e alguns outros municípios também que vão ser atendidos com esses materiais educativos para desenvolver ações durante todo o ano nas escolas. Com o advento da municipalização, o município passa a ter uma responsabilidade também sobre as atividades de educação para o trânsito, não é isso, Cristina? Exato. O município ele é responsável pelas escolas de 1º ao 5º ano, normalmente, principalmente na questão dos primeiros anos escolares, e com isso ele precisa desenvolver ações. Nós sabemos que toda escola tem autonomia no seu projeto político-pedagógico, mas para a escola é importante que desenvolva ações também na área de educação e segurança de trânsito. Então hoje os professores já estão tendo um maior contato com o material, nós temos as diretrizes educacionais do ensino fundamental que levam orientações para os professores, estamos fazendo uma distribuição grande agora pelo país, então tudo isso favorece essa relação e essa inter-relação entre o governo federal e os municípios, que é importantíssimo também para que eles, por menor que seja o município, desenvolvam ações educacionais. É isso. Meus amigos telespectadores, nós vamos a um intervalo rápido e voltamos já já falando sobre educação para o trânsito. O Transitando vai a um rápido intervalo e volta já já. Lembrando que nosso tema hoje é segurança no trânsito. A Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Isso será de 2011 até 2020. Os países membros unirão esforços na redução de 50% no número de feridos e mortos no trânsito durante esse período. O Brasil apresentou recentemente uma redução de 10% nas mortes por acidentes de trânsito, segundo dados do governo federal. A mais expressiva desde 98, que foi de 13%. Apesar dos números, ainda estamos longe dos registrados em países desenvolvidos e do percentual acordado com a ONU. Como já foi dito, doutora Cristina, existe uma ação para a segurança no trânsito que envolve 150 países no esforço conjunto para a redução em 50% dos acidentes de trânsito no mundo até 2020. Nós aqui começamos um trabalho há tempos atrás e eu gostaria de aproveitar e perguntar quais foram os avanços que nós já obtivemos com esse trabalho. Olha, eu acho que o principal avanço que nós obtivemos foi na questão da legislação.
Além do nosso Código de Trânsito ser muito bom, nós tivemos grandes avanços na questão da legislação de trânsito. A lei seca foi um grande diferencial, a questão do ABS para os carros, o airbag para os carros, a obrigatoriedade também, o freio duplo para motos. Então, são algumas resoluções importantes na legislação que que colabora com a segurança do usuário na via. Então, o que nós percebemos, assim, ainda temos muito a fazer. Em alguns momentos, os números de acidente têm reduzidos, mas o número de mortes tem aumentado. Então, a gente ainda não tem condições de dizer, olha, o Brasil está conseguindo reduzir. Nós ainda não temos esses dados, os dados não estão agradáveis, não só para nós, como para outros países também. Existe uma dificuldade muito grande nisso, nessa quantificação de acidentalidade e número de mortos e feridos no trânsito. Mas essa ação, eu acho que ela é importante, principalmente por ser uma década da ONU, num primeiro momento que o mundo está falando sobre segurança de trânsito. As cidades, não só do Brasil, mas também fora do Brasil, estão se conscientizando da necessidade do interesse da mobilidade, de se preocupar com a mobilidade das pessoas, um transporte público condizente para todos, com qualidade, para você reduzir o número de veículos na via. Então, são muitas ações que são necessárias a serem desenvolvidas. Nós acreditamos que o Brasil e muitos municípios estão no caminho certo. Já temos, nas rodovias federais, a gente já conseguiu uma certa redução de mortos nas vias, alguns municípios em determinados eventos, porque normalmente a gente percebe mais em datas comemorativas. Então, alguns municípios já conseguiram, até nas datas comemorativas, quase que zerar o número de mortos nas vias. Então, são ações pontuais que estão acontecendo e que a gente sabe que talvez a gente não consiga chegar ao número desejado em 2020, mas é o início de uma caminhada, quem sabe para 2025, 2030. Você bem comentou que o nosso Código de Trânsito é um Código de Trânsito bom. A legislação não é tão antiga assim. É fato que a legislação ela tem que evoluir. Né? Normalmente ela tem que evoluir. Mas nós temos uma mania, né? Nós temos uma mania de caracterizar que nós precisamos de mais leis. Será que nós precisamos de mais leis? Ou precisamos de mais contundência na aplicação? E o fator preponderante para que tudo isso se reverta, que é a educação e o aspecto cultural das pessoas. Marcos, eu acho que isso é fundamental, porque se a legislação nossa fosse realmente aplicada, nós sabemos que teria uma diferenciação muito grande. Nós sabemos que os órgãos de trânsito têm muita dificuldade, às vezes, no efetivo para fazer essa fiscalização. O processo administrativo das penalidades também é um pouco demorado, então isso dificulta muito o trabalho dos próprios órgãos de trânsito. Mas se a fiscalização fosse mais efetiva, com certeza nós teríamos um comportamento diferenciado desse usuário. E principalmente, lógico, a gente sabe que a gente só muda um país pela educação. Então, no momento em que nós tivermos um envolvimento maior das escolas e também de todos os órgãos, pensando na educação e segurança de trânsito, nós vamos ter uma mudança de comportamento, mas precisa ser uma ação efetiva de todos, governo municipal, estadual e federal em conjunto, pensando na cidade e na população. Nós também temos aí um evento, né, que é um evento que está sendo organizado em parceria com a ONU, e que vai ser aqui, vai ocorrer aqui no Brasil, o Brasil vai sediar, que é a segunda Conferência Mundial Ministerial sobre Segurança Viária. Esse evento vai ser em novembro, né, nesse ano, agora. E como é que está o processo de organização dessa conferência? E para os nossos telespectadores que nos assistem, os cidadãos também poderão participar do evento ou não? Olha, esse é um evento global, ele é ministerial, ele é um evento a nível de governo mesmo. Não vai ser aberto ao público em geral, mas ele vai estar disponível pela internet, pela mídia em geral. A gente vai ter alguma disponibilização de alguns momentos. Por ele ser um evento fechado, tem essa dificuldade da participação. Então, por isso, durante a semana de novembro, vão estar acontecendo em Brasília diversos tipos de eventos.
Vão ter feiras, vão ter encontros, vai ter encontros de parlamentares do mundo inteiro, diversas reuniões que vão acontecer, cursos na área de segurança de trânsito, de direção defensiva, que nós já temos o conhecimento de que empresas vão para Brasília durante a semana toda para realizar todo esse movimento em volta do tema. Hoje nós temos a coordenação é do governo federal, os ministérios participam, cidade, saúde, justiça, relações exteriores, educação, todos nós, transportes, estamos participando na organização, no comitê organizacional. Então ele vai ser dividido num primeiro dia praticamente mais falas ministeriais e no segundo dia onde vamos ter mesas de acordo com os temas definidos pela ONU para a década. Então vão ser alguns eventos paralelos com pessoas falando sobre os cases de sucesso dos seus países. Como é um evento da ONU, ele tem alguma relação direta com a década de redução de acidentes ou não? São eventos dissociados? Não, ele é um evento da década de segurança no trânsito. Então, ele é um evento que, de uma certa forma, é um evento para a gente fazer um balanço desses 5 anos que já se passaram. Então, o que foi feito em todos os países nesses últimos 5 anos? Nós temos o exemplo da Espanha, que já em menos de 5 anos conseguiu reduzir em mais de 50% o número de mortes no trânsito. E a Espanha coloca sempre isso, que foi com uma efetiva fiscalização nas rodovias e nas vias das cidades. É a pergunta que eu ia fazer. Como é que a Espanha chegou nesse nível, né? Porque aqui eu também tenho uma coisa previamente concebida. A fiscalização ela é de suma importância para inibir determinados comportamentos que são repetitivos aí, ou compulsivos dos motoristas. Excesso de velocidade, não respeitar a sinalização. E é isso que causa acidente. Então eu sempre falo aqui de fiscalização intensiva, não sei se o nosso telespectador gosta não, mas eu acredito que é uma saída importante justamente para fazer cumprir a lei, não é isso, doutora Cristina? Exato, eu concordo com você plenamente, Marcos, porque nós temos que educar, mas também nós temos que ter uma ação efetiva na rua de fiscalização, porque aquela pessoa que não se educa ou que é um condutor contumaz e que acaba usando o celular quando não deve, bebendo e dirigindo, ele só vai ser parado com a fiscalização. Então a fiscalização precisa estar na rua para ter realmente, para que essa educação que nós trabalhamos tanto e lutamos para que ela tenha efeito. Porque senão a pessoa vai sempre achar que o outro que fez errado acaba sendo favorecido. Então nós temos que realmente mostrar isso. A pessoa não pode agir errado, ela precisa agir de acordo com uma lei de trânsito e principalmente em respeito ao outro. E nós vamos a mais um intervalo e não saiam daí, fiquem conosco aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. O Transitando volta em instantes para falar mais sobre segurança no trânsito. Não saia daí, fique com a gente. No final de 2014, entrou em vigor a resolução número 493 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que aumenta a carga horária das aulas práticas da primeira habilitação na categoria B para carros, de 20 horas aulas para 25. Doutora Cristina, em que sentido que essa mudança melhora a formação dos nossos futuros condutores? Olha, o Denatran tem procurado, junto com o CONTRAN, de todas as maneiras, desenvolver ações para melhorar a formação dos condutores. Nós sabemos que o condutor, principalmente o jovem, ele está ali na iminência de tirar a habilitação e precisamos mudar esse processo dessa formação. Com isso, o CONTRAN contratou a universidade que desenvolveu um projeto do simulador de direção e nós implantamos agora o uso do simulador de direção na sala de aula do CFC. O que nós temos percebido é que o uso do simulador leva esses alunos a terem uma maior visão do trânsito na rua depois. Então, antes de ir para a rua, ele pode treinar num ambiente seguro, fechado, diversas ações que aconteceriam lá. Porque na rua, no dia a dia, ele não pode treinar acidentes e outras ações que precisam de uma ação efetiva dele como condutor. E no simulador isso é possível. Ele pode aprender como que ele tem que dirigir na chuva, ele pode aprender como que ele vai agir com o carro se passar um cachorro rápido na frente ou um pedestre. Então são diversas situações de segurança que ele pode treinar no simulador. Então nós
temos percebido que o simulador ele só veio agregar no processo de formação, até com alguns números muito expressivos de alguns estados que já implantaram como obrigatório, aonde o aluno, quando ele ia fazer a primeira prova de habilitação e que ele tinha uma reprovação, existia uma reprovação de quase 40% na primeira habilitação, a partir do momento que começou o uso do simulador, a aprovação da prova passou a quase 98%. Então nós percebemos sim, com resultados já muito positivos, que ele tem favorecido esse futuro condutor quando ele vai para as aulas práticas na rua. E nós conversávamos, né, aqui nos bastidores sobre a questão que envolve o motorista que chega para uma aula de primeira habilitação, seja na categoria A ou na categoria B, e vez por outra ele já chega sabendo dirigir. Nós sabemos que no passado isso era comum, né? As pessoas passarem a dirigir sem a carteira nacional de habilitação, terem uma prática, né, fora do centro urbano, mas agora com, né, grande parte da população vivendo em grandes centros urbanos, isso tem sido cada vez menos comum, o cidadão chegar bem informado. Então, no aspecto da formação inicial, quando o cidadão não tem contato com o veículo, ainda não teve contato, o simulador é importante, não é isso? Porque muitas vezes nós vamos para o simulador, vamos fazer um teste no simulador. Mas para nós que já somos, né, motoristas e já temos a habilidade, o simulador parece mais um brinquedo do que uma ferramenta para melhor formação, não é isso? Exato. O simulador, eu acho que ele colabora muito mesmo para a primeira habilitação, para esse condutor que não teve contato com o veículo, que está iniciando no processo de condução. Então, acho que isso é importantíssimo a gente perceber que a própria habilidade que ele tem do veículo, ele ter a percepção do carro no espaço, da via, tudo isso o simulador colabora para ele. É bem como você falou, Marcos, nós que já temos mais tempo de habilitação, para nós o simulador precisaria ter algumas outras coisas mais para que realmente a gente perceba essa diferença. Mas mesmo assim, até para condutores com um pouco já de habilidade, ou até mais habilidade, ele vem colaborar também. Muitas vezes num processo de reciclagem, ou num processo quando a pessoa passou por algum trauma na direção, o simulador tem colaborado também. Você, por mais de uma vez, comentou que existe uma missão complexa dentro do Sistema Nacional de Trânsito que envolve o município, envolve os municípios, né, os estados e o governo federal, a federação. Em que sentido que, naquilo que diz respeito à melhor formação de condutores, existe uma responsabilidade comum de todos nós em relação a esse processo de formação? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu vejo principalmente na questão da educação, porque todos nós somos responsáveis pela educação. Então, se nós temos um contato e um cuidado muito maior com o processo educacional, nós podemos ter essa melhora desse futuro condutor. Daí nós temos também a questão da fiscalização, que ela é feita tanto pelo município, quanto pelo estado, como também pelo governo federal nas rodovias federais. Então, se nós temos uma fiscalização efetiva nos 3 níveis de governo, nós também podemos ter um condutor mais preparado e mais habilitado a andar dentro da lei e respeitando a lei. Então, eu acho que essa ação em conjunto de todos os municípios, junto com o governo federal, é importante nesse sentido, porque todos nós somos responsáveis por esse condutor. E nós sabemos que existem várias particularidades, né, nos estados. Como é que o Denatran trabalha com essas particularidades do estado brasileiro? São, né, regiões distintas, né? E levando em conta, possivelmente, até a cultura regional e as singularidades de cada um desses locais. Como é que tem sido feito esse trabalho? Olha, a gente percebe que muitos têm, o Estado tem autonomia para muitas ações na questão das portarias, que normalmente o Detran baixa e tudo mais. Mas para nós, no governo federal, nós precisamos legislar para o Brasil todo. Então, nós temos que pensar num país macro, respeitando que existem sim peculiaridades locais. Nós sabemos que o que acontece em Manaus é diferente do que acontece aqui no Sul. Então, até na questão da formação, a gente precisa ter essas atenções, esses cuidados. Um dos exemplos, até no uso do simulador, Brasília é um caso bem típico, porque Brasília tem um período do ano que não chove. Como é que esse condutor vai se habilitar na chuva se ele não passou pela chuva? Então, o simulador dá essa capacidade para ele. E nessa
essas ações conjuntas dentro de todos os estados, pensando nessa peculiaridade de cada um, nós temos que fazer uma legislação que possa ser adaptável para todos os estados. E sempre não podemos esquecer do pequeno município, que ele também vai ter que cumprir, porque ele é municipalizado, ele precisa respeitar o que diz o Código de Trânsito, implantar seus projetos de sinalização, seu plano diretor. Então, tudo isso é importante que a gente nunca deixe de perceber a importância dos pequenos municípios. Um aspecto importante e preponderante, de fato, é a diversidade das nossas, o tamanho do nosso país, que subentende uma diversidade, né, local muito grande. Uma questão central do sistema também, de tudo aquilo que envolve a área de veículos, é o advento da motocicleta no Nordeste. Sim. E as famosas cinquentinhas, não é? Então nós temos aí um hiato em relação ao processo de documentação dessas cinquentinhas, de emissão de documentos do CRV e do CRLV, que fica pendente porque o município não se preparou para isso, não é mesmo? Então esse é um aspecto importante que faz com que nós tenhamos que ter um olhar diferenciado para o processo de educação, para o trânsito, nas diferentes regiões, não é isso? Exato, porque como muitas vezes o município não se preparou para isso e não organiza o seu trânsito pensando nessas cinquentinhas, ocasiona um problema muito grande para vocês que são Estado e para a gente que é governo também federal, quando a gente percebe o número de mortos e a quantidade de acidentes que acontecem com esse público específico. No Nordeste nós temos um número muito grande realmente do uso da cinquentinha ou mesmo da moto pequena, porque as pessoas têm o poder aquisitivo para adquiri-la, mas muitas vezes não se preparam com a formação adequada. E esse, como você falou, esse ato que existe aí de como regularizar ou o uso desse veículo ou a própria legislação e documento desse veículo ocasiona isso. Nós estamos tentando já há bastante tempo pensar numa maneira de talvez devolver ao Detran essa competência, que eu acho que a competência do veículo é do Detran, tem que voltar para o Detran, e encontrando uma maneira realmente da gente poder atender aos municípios e aos estados quanto a isso. Doutora Cristina, infelizmente nós chegamos ao final do programa. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a doutora Cristina Hoffmann pela atenção, pela participação no nosso programa, porque se deslocar de Brasília para vir aqui a Curitiba ter uma entrevista conosco também, eu sei que é um deslocamento grande, né? E desejar sucesso em mais uma empreitada que ela vai ter aí no nosso Denatran. E nós contamos com vocês na próxima semana, no nosso programa Transitando, aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. O Transitando hoje chegou ao fim, nós voltamos na semana que vem. Lembrando que você pode rever esta e outras edições do nosso programa no site redemercosul.com.br. Até mais!